Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Na aula anterior, nós vimos um pouco sobre a organização dos seres vivos, certo? Nós partimos desde a célula, passamos pelo sistema e por fim chegamos ao organismo, sendo ele o ponto mais alto da nossa aula. Mas aí eu te pergunto, o que acontece se nós extrapolarmos um pouco isso? O que acontece quando vários organismos se reúnem? Bom, esse era o tema da aula de hoje. E como primeiro quadro da aula de hoje, eu trouxe os níveis de organização da ecologia, certo? Aqui está, como um exemplo, um Tiglet, como um exemplo para a nossa aula de hoje. Aqui representando o organismo, certo? Porque o organismo não só é o último degrau da nossa escadinha da vida, como é o primeiro degrau da organização ecológica. Então, nós temos aqui um Tiglet, coisa básica, já expliquei o que é um organismo, né? Que é a união de vários sistemas. Então, isso você já entendeu, né? Não precisa nem ficar explicando, repetindo essa parte, porque fica repetitivo, fica chato. Mas, o que é novo, né, nessa aula é o conceito de população. O que seria a população? População, senhoras e senhores, jovens mancebos, nada mais é que uma junção de organismos iguais. No caso, uma espécie. Então, uma espécie de Diglets seria uma população. A espécie de Diglets situada, por exemplo, na região de Unova. Olha só que referência Pokémon. Na região de Unova. Seria os Diglets apenas daquela região, certo? Ah, tinha região de Canto. Seria apenas daquela região. É a mesma coisa. Por exemplo, um rato que só existe numa mata específica da Índia. Então aquilo é uma população daquele rato específico, certo? Em seguida, nós temos a comunidade, ou a biocenose. O que seria a biocenose? É praticamente uma união de diferentes populações, né? Uma união de diferentes espécies. Então tem o Tiglet, tem o, sei lá, o Pikachu, todo mundo ali vivendo harmoniosamente, né? De maneira homogênea, certo? Isso seria, em outras palavras, a comunidade, certo? E agora partindo ainda para o mais extraordinário, que é o ecossistema. Normalmente nós falamos de ecossistema aqui, ecossistema ali, nós vemos na televisão, que o ecossistema do Pantanal está prejudicado. Que o ecossistema da Caatinga está desestruturado. Por aí vai, né? Mas o que é um ecossistema? O ecossistema é a junção da bio, ou seja, da vida, com... Como posso explicar? Como objetos abióticos, certo? Objetos que não possuem vida. Então, o bichinho está ali com uma árvore, com um pedaço de pedra, com um riacho embaixo. Isso é um ecossistema, certo? É o ambiente e o ser vivo que está inserido nesse ambiente. Não sei se deu para entender mais ou menos. É como se, para quem gosta de Pokémon, é como se fosse uma Pokébola. O que é uma Pokébola? A Pokébola tem um habitat, né? Tem um ambiente ali dentro ali, onde o animal reside, que não envolve só apenas aquele bicho, ele não fica dentro daquela caixa, daquela bolinha sozinho. Tem todo um ecossistema voltado para aquele animal, certo? Para aquele Pokémon. Então é praticamente isso. Um ser vivo se adapta ao ambiente em que ele está, ao ecossistema em que ele está inserido, certo? Funciona praticamente assim. Em seguida, nós temos o nível mais alto da escala ecológica, que é a biosfera. A biosfera aí, filho, aí escaralhou de vez. A biosfera é junção de tudo, é clima, movimentação tectônica, cara, é vida, é inanimado, é tudo junto, tudo é biosfera, entendeu?
Esse lindo mundinho azul e verde é a biosfera. Pra ser mais exato. Porque, né? Fazer o quê? É curto e grosso. Aonde você pisa agora, o ar que você respira, entendeu? A poeira que levanta quando você pisa no chão, tudo isso é biosfera, meu amigo. A todo segundo, a todo momento, você está imerso na biosfera. Seja bem-vindo à explosão de cabeça. É assim que eu vivo todo dia. Enfim, agora que o primeiro quadro foi explicado, eu acho, de um jeito bem intuitivo, sem roteiro nem nada, vamos passar para o próximo quadro, né? E vou ter um pequeno cortezinho, né? Porque ninguém merece ficar vendo eu apagar e desenhar tudo de novo. Voltando agora com um quadro novo, para falar sobre os níveis tróficos, né? O que isso tem em relação com a nossa aula, né? Os níveis tróficos falam sobre como a energia funciona dentro da cadeia da biosfera, certo? Então nós temos, por exemplo, o produtor, como exemplo eu coloquei um Pokémon tipo planta, né? Obviamente, porque ele está na base da cadeia alimentar, ele é quem recebe a maior quantidade de energia do astro luminoso, que seria o Sol. E em seguida nós temos o primeiro consumidor, né? Coloquei aqui como um Pokémon tipo inseto, que ele quem vai ficar com a maior parte, né? O consumidor vai ficar com a maior parte da energia acumulada pelo o produtor. Em seguida, aquele que vai receber normalmente a menor quantidade dessa energia, ao ponto de ser assim quase irrisório e precisar de comer mais e mais vezes, é o segundo consumidor, o terceiro consumidor, que muitas vezes são também os animais ápice, topo de cadeia, né, que eles estão constantemente passando fome, por quê? Porque a energia que eles adquirem do alimento tende a ser menor do que a original, certo? E, por fim, né, nós temos os decompositores. Por que coloquei a setinha pontilhada de todos apontando para os decompositores? Porque os decompositores participam de todos os ciclos ditos aqui. Então, o decompositor pode consumir o produtor, pode consumir o consumidor primário e o consumidor secundário, certo? Então, os fungos, né, no caso, ou então os demais decompositores, participam constantemente do ciclo de renovação da biosfera, certo? Sendo assim um componente muito importante para a renovação da fauna e da flora de um determinado lugar, certo? Enfim, tem um pouquinho de trabalho para fazer esse quadro. Não está tão bonitinho porque eu tive que fazer às pressas, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o nível trófico. Foi rápido, breve, mas foi de coração, certo? Obrigado por terem acompanhado esse breve vídeo. Espero que estejam aqui na próxima aula. E mais uma vez, muito obrigado.